Eu gostava nesta manhã, depois de saudar os irmãos e amigos que aqui estão, gostava de continuar com um assunto que tenho falado aqui no estudo bíblico. No estudo bíblico, que às quintas-feiras tenho vindo a falar de um assunto que os que estão cá, têm estado presentes, provavelmente se lembram. Tenho falado de quê? O nome dele, sabe? Este mundo não é para crentes. Ou seja, este mundo é um mundo adverso. Eu já tinha falado sobre isto já há bastante tempo aqui em Oleiros, sobre o facto deste mundo ser um mundo adverso, um mundo que não quer nada com Deus e que, por consequência, também não quer nada com os crentes. Eu falei de vários assuntos. Falei, nomeadamente, do aborto, falei da questão da homossexualidade e como o mundo tem exercido uma grande pressão sobre nós. E com o intuito de nos levar a ceder, nos levar a conformarmos com este mundo. E nós temos de resistir. Mas para podermos resistir, para podermos estar firmes, precisamos de conhecer bem o que a palavra de Deus diz sobre os assuntos. É urgente que nós que somos filhos de Deus tenhamos uma perspectiva bíblica de vários assuntos. Um dos assuntos mais recentes que se tem falado é a questão do racismo, a questão que tem tido muita polémica, principalmente nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, e que muitos se aproveitaram daquilo para promover aquilo até chamaria uma religião. Basicamente, o Black Lives Matter, aquele movimento que supostamente baseado no facto de que as vidas negras, as vidas dos negros importam, é uma autêntica religião. Mas não vou falar hoje sobre essa religião, se bem que também é um tema que poderei um dia falar aqui convosco um bocadinho, para ver como a perspectiva desses movimentos é completamente antibíblica, anti-Deus. Tal como a agenda que promove o aborto, que promove a homossexualidade, que promove a transexualidade, é uma agenda anti-Deus. E nós não podemos ceder, como o apóstolo Paulo dizia, nem por uma hora cedemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E hoje vou falar de algo que poderá causar alguma estranheza a alguns dos meus irmãos, mas creio que é importante. Quero falar-vos sobre algo a que não fui eu que denominei desta forma, mas é um termo que eu aprecio, que é sobre uma religião das alterações climáticas. Toda a gente já ouviu falar em alterações climáticas. Antigamente era chamado o aquecimento global, mas agora já perceberam que não se pode falar de aquecimento global, tem de se falar de alterações climáticas. E nós certamente vimos, mais no início deste confinamento, belas imagens sobre os efeitos positivos da pandemia sobre o nosso planeta. Vimos como os níveis de poluição estão muito mais baixos, os canais de Veneza já não estavam tão sujos como outrora, o Taj Mahal, aquele belo monumento na Índia, já podia ser visto ao longe, quando antes não podia ser visto por causa de tanta poluição. Animais que passeiam livremente nas ruas, porque as pessoas estavam em casa, não é? E os animais acabaram por vir circular em sítios onde já há muitas décadas ou muitos séculos já não se viam animais nessas zonas. E a reação de algumas pessoas foi: assim é que estamos bem. Seria melhor que estivéssemos mais tempo fechados em casa. Alguns até chegaram, vocês provavelmente, quem tem redes sociais, poderá ter ouvido até comentários como estes. Esta pandemia veio mostrar que o homem é que é o vírus, é o verdadeiro vírus. Ou seja, o homem é que está aqui a estragar o planeta muito mais do que o Covid. E, de facto, o homem estraga muito. O homem destrói muito. Destrói mais do que aquilo que deveria. O homem foi colocado na Terra, como vocês sabem, para lavrar e guardar, não foi? O Senhor pôs, nós lemos isso em Gênesis 2:15. Mas, devido ao seu pecado, não tem estado à altura daquilo que Deus espera. Nós devemos ser, por assim dizer, os mordomos da terra. Devemos cuidar da terra.
e não o temos feito. Mas o homem é, sem dúvida alguma, à luz da palavra de Deus, é o ser mais importante neste planeta. Há algumas pessoas que dizem, não sei se já ouviram esta teoria, de que o animal mais importante do planeta, sabem qual é? Alguém sabe? A resposta que o mundo diz não é o homem. Sabem qual é? Um animal sem o qual dizem que a vida é impossível na Terra? Se calhar não sabem. A abelha. Por causa da polinização e dos cereais e daquilo que nós acabamos, das frutas, daquilo que nós acabamos de comer. Se não houvesse abelha, não havia vida na Terra, dizem alguns. Portanto, a abelha é o animal mais importante da Terra. Mas nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós sabemos, e vamos ver isso ao longo destes minutos, que o homem é de facto a razão pela qual este planeta vale a pena. Alguns dizem como já vos disse, que o planeta estaria melhor sem o homem. Eu às vezes apetece-me dizer, claro que não digo, olha, então vamos começar por ti. Já que achas que o planeta estava melhor sem o homem, por que não começar por ti? Claro que não digo isso. Mas o homem é o único ser que consegue pensar desta forma, já viram? Enquanto que todos os outros animais vivem de acordo com os seus instintos, com os seus prazeres. Por exemplo, o leão nunca para pensar, olha, se calhar eu estou a comer zebras demais. Se eu continuar a comer tantas zebras, elas um dia desaparecem. Ninguém é capaz de pensar desta forma. O homem é o único ser que tem capacidade para julgar entre o bem e o mal. Para conseguir apreciar até e pensar se está a causar mal ao outro. E alguns também diziam que era melhor nós estarmos sempre fechados em casa porque há menos poluição e tal. E nós poderemos até dizer que sim, que há menos poluição, o planeta parece estar melhor assim. Mas a que custo? Queriam ficar fechados em casa para sempre? Eu estive fechado vários meses e com consequências até para a minha saúde, principalmente física, de estar tanto tempo parado. Não é possível, nós sabemos, e mesmo o nosso governo já disse que não há condições para o país voltar a parar. O país tem de continuar a trabalhar. Claro que nós temos de ser mais conscientes, claro que devemos cuidar melhor do planeta. Há comportamentos que precisamos de mudar. Podemos aproveitar, e se calhar alguns de nós acabaram por abrir mão de alguns hábitos prejudiciais durante este tempo que passamos e que ainda continuamos a passar e que não sabemos se vamos ter de voltar a uma vida menos livre em termos de circulação. Podemos ver de que é que podemos abrir mão, de que é que podemos abdicar, o que é que não é assim tão importante quanto isso para nós. Mas não podemos fazer o que alguns advogam, estes tais defensores daquilo que eu chamo a religião das alterações climáticas, querem basicamente voltar à era pré-industrial. Voltar a padrões de vida que não são possíveis neste momento. E tudo com que ideia? Salvar o planeta. Temos de salvar o planeta. E muitas pessoas têm aproveitado esta pandemia para propagar a sua mensagem. Estes promotores da religião das alterações climáticas. E eu até creio que no futuro, lá está o Daniel a fazer profecias, como é costume, não me admiraria nada que, tal como nos enfiaram em casa durante alguns meses, para salvar vidas, e acho que foi uma atitude sensata, durante algum tempo, para reorganizarmos, para não espalhar tanto o vírus. Tal como nos fizeram isso, não sei se no futuro não nos coagirão, ou seja, nos pressionarão a meter-nos em casa, a restringir os nossos movimentos, as nossas liberdades, com este argumento de vamos salvar o planeta. Não me admiraria nada, porque o precedente já está aberto e desde que se consiga pôr medo na cabeça das pessoas, e esta questão de se tu não fazes assim, estás a contribuir para a morte de milhares de pessoas, e muitas pessoas vão atrás. E não me admiraria nada se, num futuro não muito distante, com o pretexto de salvar o planeta, nós sejamos coagidos a ficar em casa, a não circular tanto como noutro tempo.
Mas é assim, eu falo de religião porque no mundo que rejeita Deus, o que nós vemos como o mundo rejeita Deus, e depois se manifesta-se de várias formas, essas pessoas que rejeitam Deus têm de criar algo, têm de buscar algo para preencher o vazio que está nas suas almas. Como eu já vos falei há uns anos do Mika, que criou a sua própria religião. E as pessoas criam a sua própria religião. Vão em busca de algo que os preencha. Como dizia Bob Dylan, o cantor americano, numa das suas músicas, ele dizia: todos nós temos de servir alguém. Temos de servir alguém. Então, aqueles que não servem a Deus são o quê? O que é que a Bíblia diz? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Diz: serve ao pecado. Então, as religiões são uma forma que o homem encontra para se reconciliar, para se colocar em paz com Deus ou com aquilo que é o seu Deus. Quando rejeitam Deus, alguns que tentam, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, tentam reconciliar-se com uma ideia que têm de Deus, com um Deus falso. Então, as religiões são algo que lhes dá sentido às suas vidas. É por isso que eu não tenho religião. Não tenho religião. Não sou eu quem dita a forma como eu me posso reconciliar com Deus. É Ele que dita as regras da minha reconciliação com Ele. E pôs em nós a palavra da reconciliação, como nós lemos. E como é que eu posso saber a forma como posso reconciliar com Deus? É através da palavra de Deus. A única forma, e a palavra de Deus deixa bem claro, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só um Deus e um só mediador, diz a palavra de Deus. E Ele é o único meio pelo qual eu posso reconciliar com Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E por isso eu não tenho religião. Tenho algo superior a uma religião. A única forma pela qual me posso reconciliar com Deus. Então eu vou já entrar naquilo que digo, e a minha ideia é comparar aquilo que eu chamo de religião das alterações climáticas com aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos de confrontar aquilo que o mundo diz e ver o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto. Mas rapidamente, em relação às alterações climáticas, eu acredito que elas existem. O mundo, o clima muda naturalmente, tem mudado ao longo dos séculos, dos milénios. E o homem, de facto, contribui de alguma forma para essas alterações. Mas o que tenho dúvidas, eu tenho dúvidas, mas aqueles que advogam esta religião, aqueles que defendem esta religião, não estão cheios de certezas que o homem é que está a ser o causador e que se nós pararmos de poluir, isto vai tudo voltar ao normal, vai tudo ficar perfeito. Não, há sérias dúvidas sobre quanto o homem contribui para o aquecimento global. E então, quero falar então de algumas características muito próprias de uma religião. O que é que todas as religiões têm? Atenção, o que eu estava a dizer há bocadinho. Eu não quero que fique a ideia de que Daniel está aqui a dizer que isso das alterações climáticas é tudo uma farsa, não acreditem nisso, continuem a consumir, a poluir à vontade, que isto não vai ter problema nenhum. Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que não acreditem nas soluções, como algumas eu vou mostrar, destes gurus, destes profetas da desgraça que normalmente aparecem e que nós vamos ver que têm previsões completamente catastróficas. Então, o que é que qualquer religião tem? Vamos lá ver aqui alguns paralelos entre isto que eu chamo a religião das alterações climáticas e as religiões. Qualquer religião tem o quê? Um Deus. Não é? Até mesmo ideologias ateístas têm um Deus, que é a própria pessoa. Não admitem, mas é de facto uma religião. E quando eu falo aqui de religião, é algo que também o mundo tem sido sábio, tem sido astuto na forma como tem feito. Diz-se que nas escolas não pode haver religião, não é? Até havia, há coisa de um ano, um partido que era o LIVRE, que queria tirar a educação moral religiosa das escolas.
Não pode haver. No entanto, isto está nas escolas. Isto que eu vos vou falar está nas escolas. E é basicamente uma religião. Só como não tem aquele estigma de ser religião, pode-se falar nas escolas. Nas escolas isto é falado. A ideologia de género, defende a transexualidade, a homossexualidade e tantas outras coisas contrárias ao que a palavra de Deus diz, é basicamente uma religião. Também tem um Deus. Mas isso pode ser ensinado nas escolas. Mas ensinar alguma moral cristã, nem pensar. Então, qual é o Deus desta religião? Eu diria que esta religião até tem dois deuses. Tem a terra. A terra é o nosso Deus. A terra é a mãe, por assim dizer. Que nutre, cuida, dá-nos coisas. Mas depois também temos o Deus Sol. Não estranho o que eu estou a dizer. Tem o Deus Sol, sim. Porque o Deus Sol é o Deus que nos vai castigar, que nos vai destruir. Por causa do aquecimento global, vai levar a que a vida na Terra desapareça. Ou seja, o Sol é o pai, que é austero, que castiga, enquanto que a Terra é mãe, que nutre, que cuida. É terrível isto. Mas a ideia que algumas pessoas têm, e tem-se ouvido ainda estes dias, por causa de fogos que tem havido na Califórnia, que tem queimado muitas áreas, grandes áreas de floresta. Havia lá uma senhora que tem muita responsabilidade na política que dizia que a Terra-mãe está a castigar-nos. Isto é uma visão completamente antibíblica. E ela diz-se católica. Diz-se muito católica e é de quem ataque porque ela é muito católica. Isto é uma visão que resulta de rejeitar Deus e que coloca divindade em coisas que não são divindades. A Terra está a castigar-nos. Mas que ideia mais absurda. Mas isto resulta de rejeitar Deus. Porque há um só Deus. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Diz-nos a palavra de Deus. E quem rejeita Deus, claro que vai tentar encontrar a Deus em outras coisas. Na Terra, no Sol, no Universo. O Universo é Deus. Isto é uma visão completamente antibíblica. Nas religiões, o que é que também há sempre? Há o pecado. Há um pecado original. Não é? Nós vemos, nós temos um Deus e sabemos que há um pecado. Pecado que é aquilo que desagrada a Deus, aquilo que desonra a Deus, aquilo que faz separação entre nós e Deus. Mas nesta religião das alterações climáticas também há um pecado, que é a nossa poluição, aquilo que nós poluímos, a nossa pegada ecológica. Recentemente, o chefe máximo da Igreja Católica disse que nós pecamos contra a Terra. A dada altura, lá numa dos seus escritos, nós pecamos contra a Terra. Ou seja, até o próprio Papa promove isto, indiretamente. E diz também, nesse texto, que nós precisamos de restaurar a nossa relação com a Terra. Imaginem, uma pessoa com a responsabilidade que tem, que conhece a Bíblia, ou deveria conhecer a Bíblia, em vez de aproveitar o lugar de destaque que tem para dizer que vocês precisam de se reconciliar com Deus, que é essa a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação não é vamos reconciliar com a Terra. Não, é reconciliar com Deus. É isso que tem de ser dito às pessoas. Se eu estiver perante, imaginem que me dão a oportunidade de falar para milhares de pessoas. Olha, vais falar sobre o que quiseres. As pessoas querem ouvir-te. E eu vou lá e digo, olha, vocês precisam de ser boas pessoas, de cuidar do planeta, de ser amigos dos outros. E não lhes falar do Evangelho. Mas o que é isso? Então o Papa o que faz é restaurar a nossa relação com a Terra. Como poderemos restaurar um relacionamento harmonioso com a Terra? Mas segundo a palavra de Deus, qual é o nosso maior problema? Qual é o nosso maior problema? Não é o que nós fazemos à Terra. Não é a forma como nós cuidamos da Terra. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Tal como qualquer religião. Tem Deus, tem pecado e tem também profetas. Vocês provavelmente viram ou têm ouvido falar
desta menina adolescente, que é Greta Thunberg, que é a última dos profetas que aparecem e que dizem que vocês roubaram os meus sonhos de infância, não sei o quê, que agora não vou ter futuro, por aí fora. São profetas, mas já houve outros. Houve o Al Gore, que teve aquele documentário que eu vi, que na altura parecia muito, muito fiável, sobre uma verdade inconveniente, que era sobre as alterações climáticas. Fez profecias que, olha, deu tudo errado, deu tudo errado. Tivemos outros, o Leonardo DiCaprio, o Príncipe Carlos de Inglaterra também, entre outros, que promovem estas ideias. E se forem para os Estados Unidos, a mensagem dos democratas é tudo à volta disto. Alterações climáticas, por aí fora. Também outra coisa que as religiões normalmente têm, tem figuras infantis. Figuras infantis no sentido de crianças. Tem esta Greta Thunberg agora, não é? Que é inatacável. Como é que se atrevem a falar mal desta rapariga? Que ela ainda por cima é autista, é uma criança, e vocês falam mal dela? Não, não falam mal dela. Falam mal de quem a coloca naquela posição de se expor daquela forma. Mas já noutras religiões também nós temos, aqui em Portugal, não é? Os pastorinhos, não é? Acho que eles estão lá este fim de semana, acho que era este fim de semana que iam estar lá em devoção, em adoração a esta falsidade, não é? Mas outras religiões também têm tido as suas figuras infantis. E é interessante que algo que se procura fazer é crianças que são manipuladas desde bem cedo para formar a mentalidade dos adultos. E isto tem estado a acontecer nas escolas. Nas escolas, a mentalidade mudou por completo. Coisas que no nosso tempo, no meu tempo, no vosso tempo, eram impensáveis serem ensinadas nas escolas, hoje em dia é com toda a naturalidade. E por isso nós essas crianças chegam a adultos e têm uma visão completamente antibíblica. Se vocês experimentarem falar com um jovem, dos seus 20 anos, ou volta disso, não tem qualquer temor de Deus, não tem qualquer conhecimento da palavra de Deus. É impressionante. Nem mesmo personagens bíblicas. Ainda neste domingo falava com alguém em casa da minha cunhada, que é crente, e estava lá alguém que estávamos a falar de coisas bíblicas e a dada altura falámos sobre Sodoma e Gomorra. Não sabia sequer o que era Sodoma e Gomorra, nunca tinha ouvido falar. Quando, anos antes, toda a gente sabia, minimamente, mas já não há qualquer influência bíblica. Porque a influência bíblica, boa ou má, que a Igreja Católica tinha em tempos, principalmente má, mas tinha algumas coisas boas, já não há. Não há. Portanto, as crianças têm estado a ser moldadas para uma maneira de pensar completamente antibíblica. Também há os livros sagrados, não é? Nós temos a Bíblia, não é? As religiões têm os seus livros, o Corão, o livro de Mormon, mas também há escritos destes profetas que escrevem lá profecias que falham vez após vez. Mas o que é interessante é que vocês conhecem provavelmente aqueles pastores ou aqueles líderes de seitas que fazem profecias que o mundo vai acabar, ou que vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Fazer profecias, por exemplo, no início de cada ano, ou quando há fenómenos diferentes, vêm logo fazer profecias, que isto é sinais de que vai acontecer isto aquilo. E eles falham vez após vez. Mas ainda assim continuam a ter coragem de vir espetar-nos basicamente com novas profecias, novas falsidades que acabam por ser completamente desacreditadas passado pouco tempo. No entanto, continuam sempre. E também aqui há profecias falhadas. Vez após vez, profetizam. Segundo as profecias de alguns, certas partes do mundo já deviam estar completamente submersas. Quando, de facto, não estão. Há também, nesta religião, tal como em muitas outras religiões, dogmas. O que é um dogma? É uma crença que não é baseada nos escritos, é baseada em suposições. Por exemplo, nós temos na Igreja Católica a dogma, por exemplo, de que Maria subiu ao céu, quando não há evidência bíblica qualquer para isso. Ou o nascimento virginal
não, nascimento sem pecado da própria Conceição, sem pecado da própria Maria, mãe de Jesus. Então, há muitos dogmas. E aqui também há. Por exemplo, tem-se ouvido esta expressão de que o mundo vai acabar, e já vi alguns dos políticos americanos a dizer que o mundo vai acabar daqui a 12 anos, se nós não fizermos nada para combater isto. Isto é um dogma. As pessoas atiram isto e depois as pessoas começam a acreditar. Porquê? Porque não questionam. Porque, tal como há pessoas que não questionam o líder da sua religião, e cuidado, nós que acreditamos na palavra de Deus, não podemos aceitar sem questionar aquilo que o pregador, ou o pastor, ou o ancião diz. Temos de ir à palavra de Deus ver se é mesmo assim ou não. Mas o que acontece nas seitas, nas religiões? Ele disse, eu não vou, quem sou eu para questionar? Ele é que andou a estudar. Então, há este dogma de que o mundo vai acabar, isto já foi há um ano, que disseram isto. Portanto, entretanto, daqui a bocado só temos 15 dias. O mundo vai acabar daqui a 12 anos se não mudarmos radicalmente a maneira como vivemos. E depois há outras dogmas, por exemplo, sobre as palhinhas. As palhinhas são milhares, milhões e milhões de palhinhas que são fabricadas todos os anos. Então, há uma história que eu não vou desenvolver muito, mas que há uma estatística que se atira assim para o ar, que por ano, só nos Estados Unidos, dizem que 500 milhões de palhinhas por ano. 500 milhões de palhinhas de beber por ano. Ou seja, era basicamente mais de uma palhinha por dia por cada habitante. O que é um bocado difícil de acreditar. Mas isto veio de um miúdo que fez um estudo, um miúdo de 9 anos, na altura tinha 9 anos, fez um estudo, fez uns telefonemas e tal, e estimou que por ano se gastavam 500 milhões de palhinhas por ano nos Estados Unidos. E este número ficou. Ou seja, são dogmas, são ideias que alguém teve e que depois, como encaixa, isto é importante, encaixa na visão que as pessoas querem ter, então, é verdade, é verdade. E se alguém diz, isto não é bem assim. Vamos ser racionais. És um negacionista. Depois vem, quem não acredita nisto, tal como quem não acredita nesta religião, é um negacionista. Nega. Estás a negar a ciência? Depois vem com a ideia, isto é ciência, ciência, ciência. Tal como se eu digo, olha, eu não concordo com aquele movimento Black Lives Matter. É baseado em mentiras e é um movimento comunista, basicamente. Portanto, eu não quero nada com aquilo. Então tu és racista. Não, eu não sou racista, mas não acredito naquilo que eles defendem. Eu não sou negacionista das alterações climáticas, no entanto, não sigo esta religião. Não sigo esta maneira de pensar. Mas, claro, como eu estava a dizer, quem põe em causa estas ideias, que não são científicas de maneira nenhuma, dizem que vocês são negacionistas da ciência. E um dos argumentos que o Joe Biden, o candidato que quer derrotar o Trump, diz nós precisamos de um presidente que acredite na ciência. Ou seja, diz que o Trump não acredita na ciência e por isso é que toma certas decisões. Tenho algumas dúvidas, não gosto particularmente de nenhum deles, mas é particularmente interessante que o presidente que diz que a América precisa de um presidente que acredite na ciência, defende o aborto, ou seja, diz que uma vida humana não é vida humana, por isso podemos descartá-la, e acredita na transexualidade, ou seja, acredita que um homem pode mudar para mulher, uma mulher para homem, só porque assim o deseja. Isto supostamente é ciência, está lá longe. Há também, tal como nas religiões, há organizações que defendem interesses muito próprios, não é? Há, como eu já vos falei, a doutrinação nas escolas e não só, na televisão. Nós durante décadas fomos doutrinados. E pensem um bocadinho, parem agora só uns segundinhos e parem para pensar. Será que há 30 anos, todos nós já estamos cá há 30 anos, há 30 anos, eu acreditaria nesta mentira que nos tem estado a vender da homossexualidade e da transexualidade? Ou seja, eu sei, há pessoas que de facto têm essa tendência e têm esses impulsos e não vamos tratá-los mal. Mas que isso esteja correto à luz da palavra de Deus. Ninguém aceitaria isso. Mas, no entanto, a comunicação social tem vindo a trabalhar nesse sentido.
E agora as pessoas acham bem. E o que é que está mal? É dizer que está mal. O único pecado neste momento é dizer que aquilo é pecado. E isto, até nós que seguimos o que a palavra de Deus diz, que damos valor ao que a palavra de Deus diz, até nós somos influenciados. Então imaginem as crianças que são desde bem pequenas ensinadas a acreditar naquilo. Nós que temos filhos ou netos, temos de estar muito atentos a isso, porque eles estão a ser doutrinados. Eu procuro doutrinar os meus filhos, torná-los sábios para a salvação. Ensinar-lhes, falo-lhes destas coisas. Diz, olha, o mundo diz isto, mas o pai acredita nisto por causa do que a palavra de Deus diz. Por exemplo, vocês já têm ouvido falar dos ursos polares que estão a desaparecer, e é doutrinação mesmo. Os ursos polares não estão a desaparecer. Mas há estudos que dizem que eles até estão a aumentar. E eu de uma vez até foi interessante que eu até partilhei isso no Facebook. E isso está a acontecer muito. Partilhei um estudo, um vídeo sobre um estudo de que os ursos polares até em alguns lados até estão a aumentar. E o que é que o Facebook fez? Pôs lá a indicação de que aquela mensagem é falsa. E eles estão a fazer muito isso. Ou não deixam partilhar, ou dizem que, atenção, que isto é falso. Porquê? Porque há pessoas, lá está, os tais defensores desta religião que dizem, não, isto não é verdade. Por isso, muito cuidado com a doutrinação, com a formatação das mentes para acreditar naquilo que eles querem. Nas religiões também há outra coisa, que é o sentido de propósito na vida. A minha vida faz mais sentido porque eu acredito nisto. E muita gente, como eu vos disse, rejeitando Deus, encontra nesta religião algo que lhes dá valor, que lhes faz sentir mais virtuosos até. Há até uma presunção de superioridade. Eu sou melhor do que tu, porque olha, e agora até há um pouco isto, eu uso máscara em todo lado, eu sou muito consciencioso, eu preocupo-me com os outros. E eu estou consciente do perigo, olha, eu reciclo, olha, eu sou vegetariano. Há este sentido de superioridade. E podem alguns dizer, Daniel, mas também tens a mania. Tens a mania que és melhor que os outros. Não. Porque acreditas nisso, no que a Bíblia diz. Não. Eu não tenho sentido de superioridade. Eu acredito e sei que não vai de nada. Por isso é que eu preciso de alguém maior do que eu. Preciso de um Salvador. Preciso de alguém que me reconcilie com Deus. Preciso de me reconciliar com Deus. E não sou eu que consigo por mim mesmo. Eu sou apenas como alguém dizia, eu sou apenas um mendigo que encontrou pão e que diz aos outros onde encontrar pão. Portanto, não me venham com a história de que eu tenho presunção de superioridade em relação aos outros. Mas as pessoas que defendem esta religião acham-se melhor que os outros. Eu quero terminar, mas tenho mais umas quesitas para dizer e vou tentar terminar rápido. Há também, como em muitas religiões, há pessoas hipócritas. Porque depois, o que é que acontece? Há pessoas que pregam uma coisa, pregam isto das alterações climáticas, do cuidado do planeta, só que depois fazem o contrário. Vão fazer as suas conferências sobre as alterações climáticas e vão nos seus atos particulares. Ou seja, vão a poluir mais. Ou seja, são hipócritas. Sacrifícios. Também há sacrifícios. Também há sacrifícios nesta religião. Na Bíblia, Deus explicava sempre o porquê dos sacrifícios. Porque os sacrifícios, na verdade, eram por causa do pecado das pessoas e apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nas religiões pagãs, e nós vemos isso na palavra de Deus, que tipo de sacrifícios é que faziam? Sacrificavam o quê? Crianças, não era? Ao Deus Baal, punham lá nos braços de Deus Baal a queimar, e Deus lhe diz que não passem as vossas crianças pelo fogo, ou seja, não ofereçam as vossas crianças em sacrifício. Mas neste momento também há sacrifícios. Há quem defenda que por causa do excesso de população, para combater as alterações climáticas, o aborto é essencial. Imaginem. Quão tenebroso é o pensamento, a ideologia de quem rejeita a palavra de Deus.
numa era de tanto desenvolvimento da ciência, veja o homem a voltar às religiões pagãs de milénios para trás. Também há confissões, né? Eu já vos falei disso das confissões uma vez. Há pessoas, houve até uma igreja ultraliberal, uma igreja que nem me atrevo a chamar a igreja aqui, mas supostamente uma igreja, que preparou um espaço onde as pessoas podiam confessar os seus pecados ambientais a plantas. Imagina, isto é terrível, o pensamento humano. Ou seja, puseram ali algumas plantas e as pessoas vieram confessar os seus pecados às plantas. É insensato, é louco. Eu dizia na altura, olha, eu ia confessar à planta e dizer, olha, eu comi a tua prima alface. Desculpa, mas estava deliciosa. Penitência. Penitências. Nas religiões temos jejuns, orações, esmolas, vigílias, peregrinações. São pessoas hipócritas que pretendem fazer algo por causa do seu pecado, ou seja, uma alternativa a mudar de vida. Eu não quero mudar de vida, mas faço isto para me sentir melhor. Por exemplo, havia as pessoas que pagavam para quê? Para poder comer carne à sexta-feira, não era? Havia essas práticas. Ou seja, as pessoas sabiam não? Achavam que aquilo estava mal, não é? Mas eu vou pagar para poder fazer. Isto é terrível. Terrível. Mas há também, nesta religião, também há carnes proibidas. Nós vemos que nas religiões há quem não possa comer carne de porco, não é? Os judeus não podiam carne de porco, nem sangue. Há religiões que não podem comer outros animais. Não é? Eu acho que neste momento toda a gente acha que morcego não é boa ideia, não é? Mas alguns acham que comer carne vai acabar com o planeta. Vocês lembram-se, na altura dos incêndios da Amazónia, diziam-se que se comeres carne, a Amazónia arde, basicamente. Era quase isso. E alguns apresentam o vegetarianismo como uma forma mais elevada de estar na vida. Uma forma mais amiga do ambiente. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Mata e come. Comei de tudo que se vende no talho. É verdade que Daniel e os seus amigos comeram vegetais, mas não foi por causa das alterações climáticas. Foi para mostrarem a diferença em relação aos outros e para não se contaminarem com o manjar do rei. E é muito engraçado. Dificilmente vocês vão encontrar alguém, existem, mas dificilmente encontram alguém que seja vegetariano e diz, não vamos comer carne por causa dos animais, e que depois defendam a vida no ventre da sua mãe. O que acontece muitas vezes, a esmagadora maioria das pessoas, se perguntarem, experimenta perguntar a um vegetariano, achas que o aborto está errado? A pessoa vai dizer quase certeza absoluta que é a favor do aborto. Dificilmente encontrará. Ou seja, uma hipocrisia tremenda. Também nesta religião há o fim do mundo. O fim do mundo anunciado. Constantemente anunciado e constantemente fracassado. Mas o que é que nós sabemos sobre o fim do mundo? O fim do mundo será um apocalipse climático. Ou seja, o clima vai dar cabo deste planeta. Não, nós sabemos o que é que vai acontecer. Sabendo que todas estas coisas vão acontecer, como dizia o apóstolo Pedro, por pessoas nos convencer. Ou seja, nós sabemos como é que este mundo vai acabar. Não estou a dizer, olha, vamos derreter este planeta à vontade, vamos fazer de conta que nada disto é real. Não vamos fazer isso. Mas vamos ter as coisas no seu devido lugar. Vamos ter as nossas prioridades bem definidas. A minha prioridade não é cuidar do planeta. A minha prioridade é honrar a Deus. É anunciar a sua salvação. E qualquer visão do mundo que rejeita Deus, nós temos de rejeitar. Não podemos dizer, eles até têm razão. Não. Temos de rejeitar. Também há uma proposta de redenção nesta visão, que é mudar radicalmente a maneira como vivemos. Há propostas, principalmente dos Estados Unidos, completamente ridículas, absurdas, que pretendem fazer com que nós voltemos atrás no tempo para a era pré-industrial, em alguns casos. Mas o que é que a Bíblia diz sobre tudo isto?
A Bíblia diz, Romanos 1:25, que honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Isto é o que o homem está a fazer. Diz em Salmos 49:8, diz o quê? Que a redenção da sua alma é caríssima e todos os seus recursos esgotariam antes. Ou seja, o homem é muito mais valioso do que o planeta. E diz o Senhor Jesus Cristo o quê? Que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, o homem é muito mais importante do que a alma. A alma do homem é muito mais importante do que o mundo inteiro. E se virmos bem as coisas, Deus idealizou um plano para resgatar a quem? A criação? Para resgatar o planeta? Não, para resgatar o homem do seu estado de pecado. Portanto, é isso que deve ser o nosso foco. Enquanto cuidamos do planeta, enquanto procuramos não gastar tanto, não viajar tanto, não estragar tanto, devemos perceber qual é o nosso foco. Então, porquê é que eu falei disto? Rapidamente. Devemos examinar tudo e reter o bem. E a forma de o fazer é ver as coisas numa perspectiva bíblica. Nunca olhem para os assuntos pondo a Bíblia na gaveta. Aqui a Bíblia não interessa. Se tu acreditas nestas ideias que te vendem, o que é que te impede de aceitar a evolução, o aborto ou a ideologia de género? E esta é uma visão, que eu estive a falar, é uma visão que exclui Deus. Não quer nada com Deus. Conta-se a história de que um astrónomo francês, a dada altura, fez um tratado sobre astronomia e mostrou a Napoleão. Napoleão disse: eu não vejo aqui nenhuma referência a Deus. O Napoleão disse isto. E o tal astrónomo disse: não precisei de usar essa hipótese. Ou seja, eu não precisei de Deus para nada. E cuidado com uma visão que exclui Deus, que não fala de Deus, porque vai criar um Deus, de certeza. O meu apelo é para cada um de nós pense de uma maneira bíblica. E não se importa que o mundo vos chame de louco. Importa-te sim se Deus te chamar louco. A quem é que Deus chama louco? Aquele homem que preparou muitas coisas para a sua vida, não é? E disse: louco, hoje te pediram a tua alma. E o que tens para quem será? Preocupemos de facto com este planeta, com a forma como cuidamos dele no planeta que Deus deu para nós habitarmos e para cuidarmos. Mas não façamos disso o nosso foco. Acima de tudo, preocupemos-nos com a nossa relação com Deus. E quem ainda não se reconcilia com Deus, devemos anunciar-lhes esta mensagem da salvação, não a mensagem das alterações climáticas, e percebermos o que é que estamos a fazer aqui neste mundo. O que é que Deus está a fazer neste mundo, o que é que Deus pretende deste mundo e o que é que Ele pretende que nós façamos neste mundo. E agradeço a vossa paciência para me ouvir esta mensagem, que é um pouco diferente daquilo que normalmente estamos habituados, mas precisamos de vez em quando olhar para o que se passa no mundo e ver: isto faz algum sentido à luz da palavra de Deus? Porque se não pararmos um bocadinho, podemos nos deixar levar, podemos começar a pensar que aquilo até faz muito sentido, porque as pessoas falam de uma forma muito persuasiva, são pessoas que nós até estamos habituados a vê-los na televisão. Cuidado, analisemos tudo, examinai tudo, retende o bem. O Senhor nos abençoe.